A vereadora Tiesa, do PSDB, é a nossa entrevistada de hoje aqui no Jornal da Câmara. Vereadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Paula. Bom, vereadora, nas últimas sessões da Câmara Municipal, a maioria dos requerimentos que a senhora elabora e apresenta é rejeitado pelo plenário. A que a senhora atribui isso, vereadora? Bom, acho que nem é muito evidente a postura da bancada do prefeito na apreciação dos meus requerimentos. Eu não tenho dúvida de que, no fundo, eles aprovam os meus requerimentos, porque as questões que são apresentadas à prefeitura através dos requerimentos são questões que têm fundamento, que têm motivação interessante para serem apresentadas. Mas, na verdade, a gente sente que existe uma determinação por tratar-se de uma pessoa que claramente tem sido oposição aos desmandos, aos abusos, às incompetências da administração. Porque eu não sou oposição à cidade. Mesmo que tudo que eles apresentam e que a gente entende que seja bom para Araçatuba, eu nunca me mantive como oposição. Eu voto favorável. Mas não é assim que a administração tem se comportado a respeito da minha posição política na hora de votar. E a senhora observa assim, que requerimentos de outros colegas, de outros vereadores, são rejeitados na mesma proporção que os seus? Na mesma proporção, não. Eu acho que eu sou campeã de requerimentos rejeitados por orientação do Executivo. Mas os meus colegas vereadores que também têm se posicionado, têm questionado algumas posições, algumas atitudes da administração, muitas vezes também há rejeição de alguns requerimentos que a gente fica inconformada de ter sido rejeitado. É isso que eu ia comentar. Quem acompanha os trabalhos legislativos, né, as transmissões das sessões legislativas, observa que a senhora fica bastante triste quando isso acontece. Realmente, porque é o que a gente estava dizendo, né? Os requerimentos, eles nascem de uma demanda, de uma necessidade, da verificação da necessidade dessas respostas. Nós não estamos brincando aqui, nós estamos exercendo o nosso papel. E o nosso papel determina que a gente seja um fiscal rígido. A gente tem que fazer esse trabalho. E não adianta que resposta de vereador de bancada não satisfaz nada. Eu quero a resposta oficial, porque é com base na resposta oficial que a gente pode dar encaminhamento, prosseguimento a qualquer coisa que a gente notar que não esteja de acordo com o que prevê a Constituição, a legislação, a lei de responsabilidade fiscal e outras leis que vêm, que nascem e que estão aí com esse objetivo de fiscalizar, de que a prefeitura tenha uma administração correta, uma administração transparente. Um desses documentos que foi indeferido, né, no caso rejeitado, e apresentado recentemente, foi com relação à falta de limpeza de bocas de lobo na nossa cidade. E as chuvas já começaram. A tendência agora, então, é o problema se agravar, na sua opinião? Então, Paula, é de nossa autoria a lei que fala das galerias aqui em Araçatuba. Não pode pavimentar se não tiver galeria, porque essa cidade está muito comprometida nesse sentido. Então, o que sobra são as bocas de lobo para não deixar a população submersa na época das chuvas. Se as bocas de lobo não tiverem desimpedidas, se elas não tiverem bem mantidas, elas que vão provocar todas essas enchentes que a gente tem vivido nos últimos anos em Araçatuba. É estranho você falar enchente em Araçatuba, né? Mas é em decorrência disso, a falta de galerias e o descuido com as bocas de lobo. A senhora também questionou o destino ali da cadeia, do prédio, da antiga cadeia pública, que inclusive foi rejeitado também, né, esse requerimento. A senhora queria saber qual seria o destino dele, uma vez que ele estava sendo reservado para o Centro de Referência da Mulher, e a unidade hoje ganhou um novo espaço. Não teve a oportunidade de também saber o que vai se tornar aquilo ali. Eu fiquei até, de certa maneira, meio revoltada com a rejeição desse requerimento, porque não tem nenhum sentido votar contra uma questão como essa. Araçatuba é uma cidade bonita, mas já não está tão bonita mais, porque esses prédios abandonados têm deixado a cidade a gente tem estranhado a cidade, parece que ninguém toma conta dela, do visual dela. Então me preocupam os prédios abandonados, inclusive na sessão de segunda-feira nós estaremos questionando a questão de prédios abandonados que põem em risco a população, a saúde da população, inclusive os mananciais, os recursos naturais. Então a gente tem feito um trabalho intenso sobre isso.
A cadeia está na região central de Araçatuba. Cartão de visita, um prédio histórico, é de 1947. Nós temos que dar uma destinação nesse prédio. E a estrutura dele não está comprometida. É fácil fazer uma reforma, uma adequação e dar vida àquilo ali que já acolheu tantas histórias tristes na nossa cidade. Então a gente tem que transformar esse espaço em um espaço de esperança, um espaço de alegria. O fato desses seus questionamentos serem, entre aspas, barrados, né? Vamos dizer assim, de alguma forma te deixa desmotivada na sua atuação política? Não, desmotivada nunca. Inclusive, eu acho que erram os meus colegas quando eles agem desta forma, porque a manifestação da sociedade é absurda no dia seguinte. Eu acho que as pessoas veem quem está trabalhando, veem as nossas intenções, veem o que está por trás de cada uma das atitudes dos vereadores. E a resposta virá com certeza. Os vereadores que por ou serem mandados ou porque não estão nem aí, rejeitam ações, atitudes que vão de encontro ao interesse da população, as pessoas estão percebendo. Bom, vereadora Tiesa, o Centro de Referência da Mulher, no projeto da vereadora Durvalina Garcia, ganhou o nome da assistente social Josimeire Caranza. E a senhora, inclusive, foi companheira de trabalho dela na Secretaria de Promoção Social. Como que a senhora avaliou essa homenagem? Nós somos companheiras e sofremos muito no dia que a Josi, do sumiço até que a Josi foi encontrada morta pelo marido, numa situação de crueldade extrema, sobretudo porque era uma profissional muito competente, dedicada, trabalhava muito, com muita sensibilidade para amenizar o sofrimento das pessoas e acabou daquele jeito, né? Mas é importante a gente chamar a atenção da sociedade para que cada vez mais as pessoas se posicionem contra a violência de gênero, né? As últimas leis implantadas, né, a senhora acha que ajudou a diminuir essa questão, principalmente com relação à doméstica mesmo? Com certeza, ajuda a diminuir, porque traz para a evidência, traz aos olhos de todo mundo que é um problema que precisa ser atacado urgentemente. E eu também não concordo com outras coisas. O Ficha Limpa, que está aí tentando melhorar as condições, a performance dos políticos, também devia olhar essa questão da violência, porque tem um candidato que é candidato a posto muito importante no país, cuja sua ficha no relacionamento com as mulheres não é nem um pouquinho limpa. Aliás, é muito suja, com vários projetos de agressão contra mulheres. Isso também devia ser proibido. Um último assunto. A senhora comentou ainda antes da nossa gravação, né, do início do nosso bate-papo, que tem recebido muitas reclamações com relação à água que chega às casas ali do bairro Ipanema. Que tipo de providências que a senhora, como vereadora, nesse caso, pode tomar? Então, é em relação à água que está sendo captada do Poço Profundo do Ipanema. As pessoas estão reclamando de alergia, que a água fica muito escura quando põe para ser fervida, e nós fomos atrás disso. Nós conversamos com o pessoal da Vigilância Sanitária, da CETESB, da Secretaria de Saúde, e eles acreditam que por todos os exames que vêm sendo feitos, não há qualquer problema em relação à potabilidade e à qualidade da água. Talvez por ter ficado muito tempo sem chuva, o fato do nível abaixar um pouquinho, pode ser que tenha alguma modificação, mas o fato da água provocar qualquer tipo de problema de saúde nas pessoas, eles descartam totalmente esta possibilidade e tranquilizaram a gente com relação a isso, que é alguma coisa que logo deve passar. A questão da alergia, eles atribuem ao tempo seco e não à água. Esse assunto deve gerar também algum requerimento à prefeitura? Algum questionamento ou não? Como nós já fomos atrás e tivemos, assim, segurança nas respostas que nos foram dadas pelos órgãos, a gente está tranquilo. Mas se precisar, se persistir, aí nós vamos ter que ver o que está acontecendo. Bom, para finalizar, estamos às vésperas da eleição. Domingo agora é dia de eleição. Então, eu gostaria que a senhora deixasse aí a sua orientação, o seu recado, as pessoas que vão às urnas, então, nesse 3 de outubro. Olha, ir às urnas é muito importante, porque a democracia nos brinda com esta possibilidade de escolher o governante. Mas nós temos que ter responsabilidade. A venda de votos acaba com a esperança deste país.
nós temos que ver a situação das pessoas, o que elas podem oferecer, de onde vieram, que comportamentos elas têm como cidadão, como empresário, como professor, como qualquer profissão que ela desenvolva, tem que ser pessoa correta, honesta, comprometida com o povo. Muito obrigada, então, pela sua participação e só salientando que é sempre um prazer conversar com a senhora. Para nós também. Muito obrigada a todos, principalmente os que trabalham. Com certeza.